Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula e vai ir aqui então para a correção do Listen Up, página 27. Bom, o primeiro exercício aqui tá pergunta simples. Quantas partes do corpo você conhece? Tente listar aí o quanto possível, em 1 minuto, por exemplo. Então aqui é só listar. Eu não vou fazer essa parte porque nós vamos ver agora no exercício 2. Porque no exercício 2 nós temos que nomear as partes do corpo com as que estão aqui dentro da caixa. Então vamos lá. Primeiro é eye, que é o olho. Segundo, ear, que é a orelha. Aqui embaixo, neck e throat, que é o pescoço e a garganta, né? Aqui é o liver, que é o fígado. Kidney, que é o rim. E aqui embaixo, stomach, que é o estômago. Heart, que é o coração. Lung, que é o pulmão. Mouth é a boca. Nose é o nariz. E head, a cabeça. Então essas são as informações aqui que vocês tinham que preencher, bem tranquilo e bem simples de fazer, né? Seguindo, na sua opinião, o quanto o clima impacta na vida diária das pessoas? Bom, isso aqui era mais para a gente discutir, por isso que vem com discuss aqui. O quanto pode... depende da alimentação, depende de tudo. O clima ele envolve geral, porque nós estamos falando da natureza, o meio ambiente que a gente está inserido, tá? E o clima pode gerar aí vários problemas de saúde, dependendo de como a pessoa atua com ele, né? Então tá assim, na B. Qual problema de saúde pode ser relacionado às mudanças ambientais? Que partes do corpo elas afetam? Então vamos lá. Aquecimento ao extremo. Já vai dar problema na pele, né? Se você tomar muito sol durante o dia, você pode aí ter um câncer de pele e tudo mais. Floods, enchente. O que pode causar enchente? Você andou dentro de uma enchente aí por causa do xixi do rato, leptospirose e tudo mais. E a seca? A seca, além de ter o problema da pele, que já falei do sol, falta de água, né? Para plantação, essas coisas, então não vai ajudar nada. Então o clima ele está direcionado também a muitos problemas de saúde. Por exemplo, se é seca, o ar mais seco, a gente não consegue respirar direito. Então, várias situações aqui que pode mexer com a nossa saúde. O exercício 4 tinha um áudio, tá? E de acordo com as informações da Organização Mundial de Saúde, nós iríamos marcar aqui qual a opção correta. Então, de 2030 a 2050, 255 mil problemas serão adicionados à mudança de clima. Então eles já esperam isso, 250 mil, tá? Não é 2.500. Na B, doenças cardiovasculares e respiratórias estão relacionadas a temperaturas altas extremas. É o que eu acabei de falar, temperatura muito alta, aquele tempo seco, e a gente precisa de mais umidade para poder respirar melhor. Sem contar que aí a gente dependendo do tipo de gordura que a gente ingere, a gente também vai trazer aí um mal para a parte vascular que nós temos, e é claro, o aquecimento vai fazer com que a gente viva em pressão alta sempre. Então é a primeira aqui também. Depois, o leque de água fresca pode aumentar o risco de diarreia, seca e a fome, tá? Então a falta, né, de água fresca pode causar esse risco aí. E na letra D, as crianças em países pobres serão mais vulneráveis a risco de saúde relacionado ao clima. Bom, aqui embaixo no Organize Your Ideas eu falei sobre impactos na sociedade. Esse texto aqui eu li para vocês sobre ele, e a gente iria então preencher aqui o diagrama. Na parte ambiental, wildfires, que são o fogo selvagem, tá? Sea level rise, que é o aumento do nível do mar,
e floods and erosion, quer dizer, enchentes e erosão. Isso é no meio ambiente. No meio social, health problems, que é problemas de saúde, issue with food security, problemas com a segurança da comida, transportation and energy, transporte e energia, isso na parte social. E na parte econômica, infrastructure damage, quer dizer, problemas na infraestrutura, dano, né, com isso daqui, harm to fishing communities, e aí é comunidade de pesca danificada, sem produção, por causa de todo esse ambiente aqui, tá? No Challenge Yourself, vamos rotular as imagens. Primeiro aqui, ó, eu tô vendo que é enchente, então é flood. Aqui, ó, tempestade, então é storm. Aqui, tempestade de neve, blizzard. Aqui, ó, erosão, né, earthquake, que é terremoto. E essa parte aqui com o furacão, hurricane. Depois, montar as sentenças. Na letra A, if we didn't study science, we wouldn't know how hurricanes happen. Se você não estudar ciência, você não vai saber como que os furacões acontecem. Na B, government would reduce carbon emission if the situation weren't so alarming. Quer dizer, os governantes não reduziriam emissão de carbono se a situação não fosse alarmante. A C, people would seek clean energy if it were cheap. As pessoas usariam energia limpa se fossem mais baratas. Na letra D, if public transport were better, if, people would drive their cars everywhere. Então, se o transporte público fosse melhor, as pessoas não dirigiriam de carro para todo lugar. E aí, if I were the president, pollution industry would be heavily taxed. Quer dizer, se eu fosse o presidente, as indústrias de poluição seriam pesadamente taxadas. Aqui na 3 a gente tem que preencher com as informações que estão entre parênteses. A primeira é what would you do if there weren't any bus? O que você faria se não houvesse ônibus? Na B, if the traffic weren't so bad, I would ride my bike everywhere. Se o tráfego não fosse, o trânsito, né, não fosse tão ruim, eu andaria de bicicleta para todo lugar. A C, people would reduce their carbon footprint if they were aware of its amount per year. Tá? As pessoas reduziriam a emissão de carbono deles se eles fossem cientes sobre o que acontece por ano, né? O montante disso por ano. Na letra D, would you turn your gadgets off if you weren't so dependent on them? Você deixaria de lado os seus aparelhos, desligaria eles se você não fosse tão dependente deles? E aí, if companies invested in clean fuels, emission would be greener. Então, se as empresas investissem mais em energia limpa, as emissões seriam mais sustentáveis. Exercício 4, então, a gente tinha que montar as sentenças. Lembrando que é para usar aqui os advérbios também de certeza. Então, it snow this year, winter. Então, certamente vai nevar nesse inverno. Depois, next weekend will probably be cloudy. Então, no próximo final de semana provavelmente será nublado. A C, maybe hurricane won't devastate the coast this year. A D, this summer will definitely be warmer than the last one. E a E, my hometown probably won't face drought this year. Então, talvez os furacões não devastarão as costas esse ano. No verão, esse verão definitivamente será mais quente do que o último. E minha cidade natal provavelmente não encarará a seca neste ano. Exercício 5. Montar também aqui usando o advérbio de certeza de acordo com o que vem entre parênteses. Então, global warming will certainly keep increasing if people don't reduce their emission.
Aquecimento global certamente manterá aumentando se as pessoas não reduzirem as emissões que elas praticam. Na B, government probably won't change their views very fast. Os governos provavelmente não mudarão o modo como eles veem muito rápido. Na C, maybe industries will realize they have to improve their sustainable development. Talvez as indústrias percebam que eles têm melhorado no desenvolvimento sustentável deles. Talvez eles percebam isso. Bom, o 6 é para preencher com os advérbios que estão aqui. Aliás, as palavras, né, não são só advérbios, as palavras que estão aqui na caixa. Greenhouse gases probably will not leave the earth fast. Tá? O efeito estufa provavelmente não parará a Terra muito rápido, não deixará a Terra muito rápido. Seria esse sentido. Perhaps we will be better prepared for natural disaster in the near future. Talvez nós estejamos melhor preparados para desastres naturais em um futuro próximo. A C. If electric cars were cheaper, more people would probably buy them. Se os carros elétricos fossem mais baratos, muitas pessoas provavelmente comprariam eles. Letra D. This summer will be sunny and warm in the west coast. Quer dizer, esse verão será ensolarado e quente na costa oeste. E na E, I'm not sure, but I will probably study climate change at college. Não estou certo, mas eu provavelmente estudarei mudanças climáticas no colégio. O exercício 7 é só preencher com as vogais que faltam para a parte do corpo. Então, mouth, que é boca, ears, orelhas, stomach, que é o estômago, throat, que é a garganta, lung, que é o pulmão, nose, que é o nariz, kidney, que é o rim, eyes, que são os olhos, e heart, coração. O 8 a gente tinha que então riscar aquela palavra que está fora de contexto. Eu falo aqui pescoço, estômago, aí eu falo rim e falo fígado. Então o pescoço está fora, porque aqui eu estou falando de órgãos e aqui eu estou falando de uma parte do corpo. Tá? Depois, sunny, ensolarado, storm é tempestade. Então tempestade está fora, porque aqui eu tenho rain, que é chuvoso, cloud, que é nublado. Na C, carbon footprint, que é a emissão de carbono. Greenhouse gases, que são gases do efeito estufa. Blizzard, que é tempestade de neve, então tá fora blizzard, porque aqui é human emissão, que é emissões humanas. Na letra D, eyes, olhos, ears, orelha, nose, nariz e lung aqui, que é o pulmão, então pulmão sai fora dessa parte. E na E, hurricane, blizzard, warm, earthquake. Então eu tô falando de desastres não, mas efeitos naturais aqui embaixo. E eu venho com warm, que é quente. Não é nenhum hurricane, nenhuma tempestade e não é nenhum terremoto. Então aqui eu tenho efeitos naturais do planeta e aqui eu tenho um aquecimento. Então o warm está fora para os desastres naturais que estão acontecendo aqui embaixo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.